Querido irmão, querida irmã, para esse 27º domingo do tempo comum, nesse dia 6 de outubro, quarto dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, dentro deste mês missionário, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o divórcio encontrava apoio na lei judaica, está isso em Deuteronômio 24:1. Com facilidade, o marido arrumava motivo para despedir da sua mulher. Bastava ele querer a separação. Segundo a mentalidade da época, o marido era considerado superior à sua esposa e a tratava como sua propriedade. Por sua prática e ensinamento, Jesus afirma a igualdade de homem e mulher. Sem negar a lei judaica, ele a coloca no seu devido lugar. Moisés escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Ao fazer esse alerta, Jesus resgata o plano original do Criador. Os dois serão uma só carne. O casamento estabelece igualdade entre homem e mulher. Ser uma só carne é criar íntima união e mútua compreensão entre marido e mulher. É favorecer o respeito, já que foram criados com igualdade, com igual dignidade e liberdade. Querido irmão, querida irmã, como é importante esse assunto. Os fariseus abordam Jesus sobre uma questão controversa para alguns judeus, o divórcio. Em casa, os discípulos perguntam sobre o mesmo assunto. Jesus reafirma que no matrimônio não há maior nem menor. No projeto do Criador, esposo e esposa tornam-se uma só carne. Marcos amplia a discussão, destacando o lugar da mulher e das crianças no contexto da vida matrimonial. Na família, tudo está interligado. Por essa razão, Jesus conclui o seu ensinamento sobre o que Deus uniu, abençoando os frutos dessa união, as crianças trazidas a ele. Desde que o homem e a mulher se tornam uma só carne, tudo o que acontece entre os pais incide sobre a carne viva de seus filhos. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia: ajude alguma instituição que apoie as vítimas de feminicídio. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, Divino Mestre,
Relembras o caráter indissolúvel do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. Ajuda, Senhor, os esposos a reavivar entre si o amor, o bem-querer e o crescimento. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste 27º domingo do tempo comum, nesse dia 6 de outubro, dentro deste mês missionário, quarto dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura do Gênesis 2, 18 a 24, o Salmo responsorial, Salmo 127, a segunda leitura, Hebreus 2, 9 a 11, também o Evangelho, o Marcos 10, do versículo 2 a 16. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Gênesis e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangendo toda a liturgia da palavra deste domingo. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e a conduziu a Adão. E Adão exclamou: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, este domingo traz para a nossa reflexão uma temática bem familiar. O respeito que deve existir entre todos, sobretudo na família, entre o esposo e a esposa, pois é a partir desse respeito mútuo, base de toda a família, que se estruturam as demais relações sociais. Quando em casa não existe esse respeito, dificilmente os filhos aprenderão a ser pessoas que valorizam umas às outras como irmãos e irmãs, ou como marido e mulher. Desse modo, as leituras abordam tal tema, fundamentando as nossas boas relações desde a criação do mundo até os nossos dias. A primeira leitura resgata um trecho do livro do Gênesis que fala da criação do homem e da mulher como seres que se completam. A vida do homem não teria sentido, seria incompleta, se não fosse a mulher, sua imagem e semelhança. A narração do Gênesis vai pontuando de maneira simbólica, porém didática, as obras da criação, colocando o homem como centro de tudo. Porém, depois de tudo criado, faltava-lhe algo que desse sentido à vida, à sua vida. Então Deus criou a mulher a partir de uma das costelas do homem para mostrar que ambos se completam e devem andar lado a lado, sendo parceiros, companheiros, parte um do outro, que não sobreviveria sozinha. A mulher não é, portanto, um ser estranho ao homem. Pelo contrário, é carne de sua carne, osso de seus ossos, extensão um do outro. Então, com essa imagem da completude, o texto quer nos mostrar a importância de ambos, sobretudo a união do homem e da mulher para completar a obra da criação. Desse modo, não justificam rivalidades de gênero, tratamento desigual e nenhum tipo de violência de um contra o outro. Ambos, homem e mulher, existem para se completar e não para se dividir, se separar ou viver como se um
como se um não dependesse do outro. Essa dependência mútua é saudável, mostra que dependemos uns dos outros para viver, seja como marido e mulher, seja como irmãos, como mostra a segunda leitura de hoje. O texto dessa primeira leitura encerra trazendo para nós a imagem do casamento, da união do homem e da mulher, como esposo e esposa, formando uma aliança, uma só carne. É Deus que nos une dessa maneira. Por essa razão, nada justifica a banalização do sacramento do matrimônio, pois quando duas pessoas se unem sacramentalmente, não deveriam se separar. Daí surgem os muitos questionamentos. Entre eles, por que existem tantas separações entre os casais? Por que tantos casais se divorciam ou vivem juntos como se fossem inimigos? Por que existe essa banalização do sacramento do matrimônio? Por que a igreja não aceita o divórcio? A resposta para essas e outras questões dessa natureza encontramos no evangelho de hoje, por causa da dureza do nosso coração. Se não existissem pessoas de coração tão duro, não existiriam tantos casais se separando, pois toda separação representa a falta de amor de uma das partes ou de ambas. O amor entre os casais está ficando cada vez mais descartável. Ou melhor, aquilo que muitos chamam de amor não passa de paixões momentâneas, de sentimentos passageiros ou apenas atração física. Tudo isso acaba com o tempo. O que não acaba é o amor verdadeiro. Quando um casal se ama verdadeiramente, jamais se separa, mesmo que entre eles haja desentendimentos e desavenças. Tudo isso faz parte da vida a dois, pois por mais semelhantes que sejam o homem e a mulher, existem diferenças fundamentais que devem ser respeitadas e compreendidas. Quando existe amor, existe também essa compreensão e a paciência para suportar um ao outro. O Evangelho de hoje traz o tema do divórcio, como forma usada por alguns para tentar Jesus como um tema polêmico. Esse tema ainda hoje gera muita polêmica, pois muitos não entendem a postura da igreja em relação aos casais que se separam. Tudo indica que naquele tempo já existia muita separação e eles queriam justificar a separação a partir da lei de Moisés, que permitia que o homem se separasse da mulher. Porém, Jesus deixa claro que isso foi permitido por Moisés simplesmente por causa da dureza do coração de certas pessoas que não sabiam perdoar, relevar desentendimentos, enfim, de pessoas que não se amavam verdadeiramente, mas que desde o início da criação Deus havia feito para viver juntas e se completar. Assim, ambos, o homem e a mulher, num dado momento da vida, deixariam suas famílias, pai e mãe, para construir outra. E assim a humanidade iria se multiplicando como as estrelas do céu, como vemos na promessa que Deus fez a Abraão. Assim sendo, essa união é concebida por Deus e nenhuma lei humana deveria interrompê-la. Quem rompesse com essa lei teria tido como adúltero, seria tido como adúltero diante de Deus, fosse homem ou mulher. É nesse argumento bíblico que a igreja se baseia para defender o matrimônio, colocando algumas restrições para os que rompem com esse sacramento. Aqui está um ponto polêmico da igreja ainda hoje, que muitos questionam, afirmando que a igreja é excludente. A igreja não é excludente, ela é coerente com as leis de Deus. Se assim não fosse, se a igreja reconcebesse a separação de um casal como algo natural, conferindo a um dos cônjuges outra vez no sacramento do matrimônio, agora com outra pessoa, isto é, legitimando uma nova união, ela estaria sendo incoerente com os mandamentos de Deus. É isso que muita gente não entende e julga a igreja como se ela fosse excludente em suas leis. Deus não quer a separação de um casal, mas a sua união, a sua felicidade. Sabemos que nem sempre isso é possível, é
há casos, há casos em que a vida a dois se torna insuportável, um verdadeiro inferno. Mas tudo isso mostra aquilo que Jesus afirma no Evangelho, ou seja, a dureza do coração. Depois da explanação sobre o matrimônio, o Evangelho trata de outro assunto, aparentemente estanque, mas que está relacionado com o anterior. É a questão das crianças, que eram levadas para Jesus tocar quando os discípulos repreendiam quem as levava. Jesus mostra a necessidade do acolhimento dos pequenos, dos fracos, dos dependentes, daqueles que mais necessitam. O que esse tema tem a ver com o primeiro, o tema do divórcio? É o acolhimento. Quando não há acolhimento entre um casal, o casamento não dura. O acolhimento é fundamental em todas as instâncias da sociedade, sobretudo dentro de casa. Acolher as crianças significa que devemos acolher as pessoas, principalmente quando as coisas se tornam mais difíceis, quando elas mais precisam ser acolhidas. Somente quem acolhe uns aos outros garante um lugar no reino dos céus. A segunda leitura da carta aos Hebreus mostra que temos a mesma origem, que somos irmãos e que Deus nos quer agindo como verdadeiros irmãos. Quem consegue enxergar no outro, independentemente de quem ele é, seja um irmão seu, seja um esposo ou uma esposa, seja uma pessoa estranha, vai tratá-lo com amor e respeito, por mais diferente que seja essa pessoa, pois na sua veia corre sangue humano e por isso ela precisa ser amada e respeitada. Se todos pensassem assim, não haveria tantos corações endurecidos, tanta maldade, tanta violência. Deus nos quer irmanados, construindo um mundo similar ao paraíso, mas para isso é preciso que haja entre nós amor, respeito e compreensão. Rezemos hoje para que a humanidade aprenda a respeitar mais a vida. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, contigo quero lutar contra toda forma de preconceito, consciente de que todos os seres humanos são filhos e filhas de Deus. Amém.